Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o curto-circuito. A gente vai entender bem certinho por que às vezes a gente ouve uma notícia dizendo que um incêndio começou a partir de um curto-circuito. Muitas vezes surgem faíscas, como você viu nesse vídeo aqui atrás na tela, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, para a gente entender direitinho o curto-circuito, primeiro eu quero dar uma olhada num circuito elétrico bem simplesinho que eu coloquei para vocês ali com um gerador, uma bateria e dois resistores. Os valores das resistências elétricas estão ali, o R1 vale 3 ohms e o R2 vale 2 ohms e a tensão fornecida pela bateria é de 10 volts, tá certo? Bom, você sabe calcular a resistência equivalente de um circuito como esse, vamos lá? Para a gente achar a resistência equivalente, primeiro a gente tem que saber como que esses dois resistores estão ligados. Se a gente observar, a gente tem aqui o resistor R1 e entre ele e o resistor R2 eu não tenho nenhuma divisão de circuito, então obrigatoriamente a corrente que vai passar no R1 vai passar no R2, eles estão associados em série, e a gente sabe que em série é só a gente somar as resistências. Vamos lá então? 3 mais 2, a gente sabe aqui que a resistência equivalente vai dar 5 ohms, tudo bem? Agora olha só, se a gente quiser calcular o valor da corrente elétrica que percorre esse circuito, a gente pode usar V é igual a R vezes I. Agora, como a gente já fez nas aulas anteriores, como eu quero achar a corrente que passa no circuito todo, o R, eu vou usar o R equivalente, tudo bem? Vamos lá? A tensão fornecida é de 10 volts, a resistência equivalente a gente acabou de calcular vale 5 ohms e a corrente é o que a gente quer achar. Aqui, se a gente isolar o I, a gente tem que esse 5 que está aqui multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. A gente chega, vamos lá de cabeça, pessoal, que a corrente é igual a 10 dividido por 5, a corrente vai dar 2 amperes. Vamos destacar então essa resposta que a gente achou aqui, que o valor da corrente total é 2 amperes. Agora, lá na figura, vamos tirar uma conclusão juntos. Olha só, a corrente que passa no resistor R1 é 2 amperes e a corrente que passa no resistor R2 também é 2 amperes, porque os dois estão ligados em série com a bateria e a gente aprendeu que em série as correntes são sempre iguais, tudo bem? Agora, pessoal, olha só, antes da gente conversar sobre o curto-circuito, vamos discutir mais uma situaçãozinha que acontece ali. Como a gente tem corrente passando no resistor, a gente sabe que esse resistor aquece, a gente tem ali efeito Joule, então a gente tem uma certa potência sendo dissipada em cada um dos resistores. Eu queria calcular com vocês. Vamos fazer o seguinte, como eu conheço o valor da resistência e a corrente que está passando no resistor, eu vou usar R vezes I ao quadrado. Então vamos começar lá com o resistor número 1. A potência dissipada no primeiro resistor vai dar para a gente o valor da resistência elétrica, que é 3 ohms, vezes a corrente, que é 2, elevado ao quadrado, tudo bem? Com isso, a gente vai chegar aqui, a potência dissipada no primeiro resistor vai ser 2 ao quadrado dá 4, vezes 3, 12 watts, tudo bem? Eu vou destacar essa resposta que a gente achou porque ela vai ser bem útil para a gente daqui a pouco. Agora vamos calcular a potência dissipada no segundo resistor. Eu vou pegar a resistência R2 e vou multiplicar pela corrente I2 ao quadrado. Então fica para a gente que a potência dissipada no segundo resistor é igual a R2 vale 2 ohms vezes a corrente I2, que vale 2 amperes, ao quadrado. Seguindo, a gente vai encontrar que a potência dissipada no segundo resistor vale 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8 watts, tudo bem? Vou destacar com vocês essa resposta que a gente achou e pelo que a gente conversou nas aulas que passaram, a potência total é a soma dessas duas que vai dar para a gente, então, 20 watts. Já já a gente conversa sobre esses valores. Agora eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou colocar o mesmo circuito ali para vocês. Então eu tenho ali o gerador de 10 volts, um resistor R1 de 3 ohms e um resistor R2 de 2 ohms. E agora eu vou colocar para vocês um fio aqui. Percebe que esse fio que eu desenhei,
ele não tem um resistor representado. E detalhe, quando a gente coloca um fio ligando dois pontos do circuito e não representa resistor nenhum, significa para a gente que a resistência elétrica desse fio é zero, tudo bem? Agora vamos pensar o que vai acontecer. Vamos lá para a nossa bateria, para o nosso gerador. A gente tem uma corrente elétrica vindo aqui, I, tudo bem? Agora, essa corrente vai percorrendo o circuito e quando essa corrente chega nesse nó aqui, ela encontra dois caminhos. Um com uma resistência de 3 ohms e um outro trecho que ela vai encontrar ali com resistência elétrica igual a zero. Ou seja, é um trecho sem resistência elétrica nenhuma. O que vai acontecer aqui é que essa corrente vai desviar por esse caminho onde não tem resistência elétrica. Tudo bem? E depois disso, quando chega nesse outro nó, a corrente segue seu caminho normalmente em direção ao polo negativo da bateria, tudo bem? Agora o que acontece? Para diferenciar do que aconteceu no circuito anterior, eu vou chamar essa corrente I de C, que é a corrente do curto-circuito, tudo bem? O que vai acontecer? Eu tenho então essa corrente de uma situação com curto-circuito, passando pelo meu circuito elétrico aqui. Eu queria que você percebesse que nesse caso aqui, a minha corrente I1, que é a que passa pelo resistor 1, é zero. Ou seja, não passa corrente pelo primeiro resistor. Então, o que é para a gente o curto-circuito? Pessoal, olha só, o curto-circuito é o que eu acabei de mostrar para vocês. É essa ligação que foi feita aqui com esse fio que não tem resistência elétrica, tudo bem? Agora vamos ver quais são as consequências disso. Pessoal, então olha só, eu limpei um pouquinho a tela ali para não ficar muito congestionado para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar então de novo as principais informações. A gente tem aqui uma corrente I, numa situação agora onde eu tenho curto-circuito, tudo bem? A gente sabe que a corrente no resistor 1 é zero, ou seja, não tem mais corrente passando ali. Por quê? Porque a corrente chega nesse nó e desvia toda ali por cima. Essa corrente vai percorrer o circuito de forma que ela vai passar pelo resistor 2. Então eu tenho essa corrente aqui, que é essa corrente com curto-circuito, passando ali pelo resistor 2, tudo bem? E aí, nessa situação, pelo que a gente acabou de conversar, é como se esse resistor não tivesse mais no circuito, não tem mais corrente elétrica passando nele, tá bom? Bom, nesse caso, a gente sabe então que a resistência elétrica do curto-circuito vale zero. Então, na hora da gente calcular a resistência equivalente, a gente vai ter o quê? Vai ter zero do curto-circuito mais a resistência elétrica R2 desse resistor que está colocado aqui para vocês, tudo bem? Então, a resistência equivalente do circuito agora é 2 ohms, tudo bem? Então vamos lá, vamos calcular agora o valor dessa corrente na situação de curto-circuito. A gente sabe que V é igual a R vezes essa corrente IC. O R que a gente usa é o R equivalente, tudo bem? Para achar a corrente total. Nesse caso, eu tenho então uma tensão de 10 volts, a resistência equivalente agora é 2 ohms e a corrente IC a gente quer calcular. Bom, vamos lá, pessoal. Nesse caso, a corrente IC vai ficar como para a gente? A gente tem esse 2 aqui multiplicando, vai lá para o outro lado dividindo, aí vamos fazer essa conta de cabeça. Ficou 10 dividido por 2, a corrente é 5 amperes. Então a gente calculou aqui a nova corrente na situação com curto-circuito. O que eu queria que você percebesse já comigo no começo da resolução? A resistência equivalente era 5 ohms. Quando eu fiz um curto-circuito, a resistência equivalente do circuito mudou, ela diminuiu, tudo bem? E o fato de fazer a resistência equivalente diminuir fez com que a corrente, que era 2 amperes, aumentasse agora para 5 amperes. Então, conclusão, o curto-circuito gerou uma resistência elétrica menor e, por consequência, gerou um aumento da corrente total que passa no circuito, tudo bem? Agora, pessoal, olha só, eu quero calcular com vocês de novo a potência no primeiro resistor e a potência no segundo resistor. Lembrando que essa potência é uma potência que é dissipada na forma de calor, tá certo? Por efeito Joule. Seguindo, então, a potência no primeiro resistor é a resistência R1
vezes a corrente I1 ao quadrado. Seguindo, então, a potência no primeiro resistor a resistência elétrica R1 é 3 ohms. Agora, a gente acabou de ver que não tem corrente passando no primeiro resistor, porque essa corrente vai passar toda pelo curto-circuito, então a corrente no primeiro resistor é zero. Conclusão, a potência no primeiro resistor vai dar zero. Agora, a potência no segundo resistor. É só a gente pegar a resistência R2 vezes a corrente que passa pelo resistor elevado ao quadrado. Então, a potência no segundo resistor fica igual a resistência R2 é 2. Corrente I2. A gente acabou de calcular que a corrente I2 é a corrente que passa pelo curto-circuito. Então, essa corrente vale 5 amperes ao quadrado. Vamos lá de cabeça, pessoal? Olha lá. 5 ao quadrado é 25. Vezes 2, a potência no segundo resistor vai dar 50 watts. Então, vamos destacar essas respostas que a gente acabou de calcular e vamos ver o que acontece em relação à situação normal de operação do circuito. Olha lá, no primeiro caso, a potência no primeiro resistor era 12 watts. Agora é zero, ou seja, com o primeiro resistor não acontece nada, ele não vai queimar, ele não aqueceu mais do que deveria, ele não teve uma potência em excesso, ele simplesmente não está mais funcionando. A energia elétrica vai desviar dele e vai passar por outro caminho, tá certo? Então, para o resistor R1, não acontece nada. Agora, no resistor R2, vamos dar uma olhada. A potência que a gente tinha calculado era 8 watts. A potência que a gente tem agora é de 50 watts. Então, o que a gente percebe? Olha só, nessa nova situação, eu tenho muito mais energia sendo entregue para o meu resistor e a chance dele queimar é muito grande. Mesmo que ele não venha queimar, ele vai sofrer um aquecimento excessivo, tudo bem? Daí o risco de iniciar um incêndio, como eu falei para vocês. E detalhe, né, importante da gente perceber. Nota que antes a potência total era de 20 watts. Agora, se a gente somar as duas potências, 0 mais 50, vai dar para a gente 50 watts. Então, a potência total fornecida pela bateria foi muito maior. E aí o risco, aí o problema do curto-circuito, tudo bem? Então, lembrando, curto-circuito é uma situação onde eu vou ligar dois trechos de um circuito elétrico, colocando um fio ali com resistência elétrica igual a zero, tudo bem? Agora, pessoal, dá uma olhada nesse outro circuito que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho 3 resistores, R1, R2 e R3. A gente sabe que os resistores R1 e R2 estão associados em paralelo, tudo bem? Então, a gente consegue, a partir daqui, achar uma resistência equivalente para o nosso circuito, consegue calcular o valor da corrente elétrica e tudo mais. Bom, mas seguindo. A gente tem uma situação dessa, que é um circuito projetado para funcionar dessa maneira. O que vai acontecer? Se a gente colocar um fiozinho dessa maneira aqui, ligando esses dois pontos do circuito, eu vou ter a seguinte situação. A corrente elétrica que sai do polo positivo da bateria e percorre o circuito, antes chegava nesse nó e se dividia. Então, parte da corrente passava ali em cima, parte da corrente passava aqui embaixo. Agora, nessa situação, não. Quando eu tenho um fiozinho desse daqui, que é uma situação de curto-circuito, é uma situação onde a resistência elétrica vale zero, eu vou ter uma corrente percorrendo o meu circuito por esse trecho. E aí, não vai passar corrente nenhuma, nem pelo resistor R1, nem pelo resistor R2. Então, se eu tivesse, no lugar desses 3 resistores, 3 lâmpadas, o que aconteceria? Nessas duas situações de R1 e R2, as lâmpadas 1 e 2 apagariam. E elas apagariam por um motivo bem simples, porque a corrente não passaria mais por elas. Agora, a corrente vai continuar passando pelo resistor R3, então continuaria passando pela lâmpada 3. Então, pessoal, olha só, que conclusão que a gente tira aí. A gente aprendeu que, no curto-circuito, a resistência equivalente do circuito diminui. Conclusão, a corrente total no circuito aumenta, que é o que eu acabei de mostrar para vocês no exemplo anterior. E aí, a consequência da corrente aumentar é que a potência dissipada por efeito Joule
aumenta, ou seja, eu estou fornecendo mais calor para o resistor que sobrou, nesse caso o resistor R3. E aí, se for uma lâmpada, pode acontecer sim da lâmpada brilhar mais, mas uma outra coisa que pode acontecer é dessa lâmpada queimar, exatamente pelo aumento da potência dissipada, tá certo? Bom, pessoal, então vamos usar isso que a gente acabou de estudar, então, para resolver um exercício. No circuito esquematizado a seguir, F1, F2 e F3 são fusíveis para 20 amperes. R1 e R2 são resistores e S é uma chave. Esses elementos estão associados a uma bateria que estabelece uma diferença de potencial igual a 100 volts entre os pontos P e Q. Vamos dar uma olhada na sequência do enunciado e depois a gente volta na figura. O enunciado pergunta o seguinte: fechando-se a chave S, os pontos X e Y são ligados em curto-circuito. Nessa situação, pode-se afirmar que ele quer saber quais fusíveis queimam ou não. Bom, voltando na figura, a gente tem os 3 fusíveis que ele falou para a gente ali. Um deles é esse F1, o outro é esse aqui F2 e o outro é esse aqui F3, tudo bem? Agora, numa situação como essa, o que a gente tem ali? A gente tem a corrente elétrica passando entre os pontos P e Q, onde eu tenho uma diferença de potencial de 100 volts. Ou seja, vamos supor que eu tenho desse lado o polo positivo e desse lado o polo negativo. Ele não falou qual dos dois era o positivo, qual era o negativo. A gente tem que escolher um, tudo bem? Bom, seguindo, a corrente vem por aqui e quando ela chega nesse nó, ela vai se dividir. Então, parte da corrente vai passar pelo resistor R1 e parte da corrente vai passar pelo resistor R2. Daí você vai me dizer, Cunha, mas espera aí, quando a corrente chega aqui, por que ela não se divide? Ela não se divide porque aqui a gente tem um trecho aberto de circuito. Isso equivale para a gente a uma resistência elétrica infinita. Uma resistência elétrica tão grande a ponto de não passar corrente. Então, nessa situação, é como se esse trecho de circuito que está aqui, como se ele não existisse. Eu deixei ele mais clarinho ali para vocês, tudo bem? Então, nessa situação, a gente só tem corrente elétrica passando pelos resistores R1 e R2. Agora, não foi essa a situação que ele colocou para a gente no enunciado. Ele disse para a gente que essa chave vai ser fechada e a gente vai unir os pontos X e Y, gerando aqui um curto-circuito. Por quê? Porque quando a gente une os pontos X e Y, a gente percebe que esse trecho aqui em cima está sendo ligado a esse trecho aqui embaixo e a corrente passa a ter um caminho de resistência elétrica igual a zero. Aí o que vai acontecer? Olha só, voltando lá para a nossa figura. Eu vou retirar essas correntes passando aqui pelos resistores 1 e 2, porque a partir de agora, que situação que a gente tem? A corrente elétrica que está vindo por aqui, ela tem 2 caminhos, olha só. Aqui, chegando nesse nó, ela tem um caminho com resistência e tem um outro caminho sem resistência, que seria passando pelo curto-circuito, indo em direção ao polo negativo. Então, numa situação como essa, onde a gente fez um curto-circuito aqui ligando os pontos X e Y, a corrente elétrica no resistor 1 é zero, não vai ter corrente nenhuma passando, e a corrente elétrica aí no resistor 2 também é zero. Conclusão, esses fusíveis aqui não vão queimar em hipótese nenhuma. Por quê? Porque a corrente não passa por eles. Agora, numa situação como essa, o que a gente fez? Olha só, a resistência equivalente do circuito inteiro caiu para zero. Por quê? Porque como a corrente não vai mais passar por esse trecho aqui dos resistores R1 e R2, significa que é como se eles não tivessem ali no circuito. Então, entre os polos P e Q, vai passar toda a corrente possível. Conclusão, da mesma forma que a resistência tende a zero, a corrente elétrica ela tende a valores muito altos, ela tende ao infinito, tudo bem? E aí, nessa situação, seja qual for a corrente que o fusível suporta, que nesse caso é de 20 amperes, o fusível vai queimar. Ou seja, que fusível queima? O fusível que está sendo percorrido por corrente. E o fusível que está sendo percorrido por uma corrente é o fusível F1. F2 e F3 não tem corrente nenhuma passando por eles, tudo bem? Então, nessa situação, a gente sabe que somente o fusível F1
queima, tudo bem? Então vamos dar uma olhada lá nas alternativas. Letra A, apenas o fusível F1 queimará? Perfeito, já está ali a nossa resposta. Então nosso gabarito é a letra A, tudo bem? Pessoal, então uma coisa bem importante você ter percebido nessa aula é o quê? Que com o curto-circuito a gente altera a resistência equivalente do circuito inteiro, trazendo ela para um valor menor. Com isso, a corrente total aumenta, a potência dissipada nos outros resistores que não estavam em curto-circuito vai aumentar e eles tendem a queimar. Lembrando que aquele resistor que entrou em curto-circuito, ou seja, que ele foi escanteado, que ele foi tirado de lado ali do circuito, ele não queima. Por quê? Porque a corrente desvia e não passa mais por ele, tá certo? Tchau e até a próxima aula.